É hora de colocar sua fé para trabalhar. Sejam todos bem-vindos ao canal Neville Goddard Português. Se gostar do vídeo, dê o like e inscreva-se agora mesmo. Você já se perguntou por que algumas pessoas vivem uma vida aparentemente sem limites, enquanto outras parecem viver uma vida cheia de limitações? Bem, eu lhe afirmo que uma vida sem limites ou uma vida cheia de limitações é uma escolha que você pode fazer. Na verdade, é uma decisão que você pode tomar. Você vai descobrir por que existe uma diferença entre escolha e decisão, mas também vai descobrir por que as pessoas que vivem uma vida aparentemente sem limites vivem assim. Parece que as pessoas que são as melhores entre as melhores estão tão à frente de todos os outros que as pessoas sentem que nunca vão alcançá-las. Pense em alguém como Tiger Woods em seu auge. Quando ele ia a um torneio de golfe, todos esperavam que ele vencesse. Ele foi o número 1 do mundo por mais de 150 semanas seguidas, mais de 3 anos seguidos. Ele era o número 1 do mundo, e ninguém mais chegou perto disso, mas ele estava tão à frente que as pessoas simplesmente decidiram que, se ele estivesse jogando, ele iria vencer. Isso significa que ele decidiu isso por eles. Quando Michael Jordan estava na liga, ele fez coisas que ninguém jamais havia pensado em fazer antes. A questão é que eu não vou jogar basquete como Michael Jordan, e não vou jogar golfe como Tiger Woods. Mas não fui colocado aqui para jogar basquete como Michael Jordan e nem para jogar golfe como Tiger Woods. Fui colocado aqui para ser o melhor na minha área, e você foi colocado aqui para ser o melhor na sua área. Esqueça a competição. Não existe tal coisa como competição. Você pode viver uma vida sem limites se aprender a acreditar mais em suas vantagens do que em suas limitações, e a maioria das pessoas acredita mais em suas limitações do que em suas vantagens. Assim, elas passam a vida provando para si mesmas que tudo o que pensaram que não podiam fazer estava correto. Existe uma maneira diferente de viver a sua vida. Quando penso no que é possível para mim, basicamente acredito que tudo que faz parte do meu campo é possível para mim. A única coisa que é impossível para mim é algo que eu não deveria fazer. E se você aprender a pensar dessa forma de forma disciplinada, o que a maioria das pessoas não faz, a chave para o sucesso é a confiança. Não é uma rotina matinal. Não é acordar às 5h30 todas as manhãs. Na verdade, há manhãs em que acordo às 5h30, mas na maior parte das vezes, acordo quando terminei de dormir. Então, você pode configurar seu ambiente de maneira a ter mais chances de vencer, mas a realidade é que você precisa tomar uma decisão e aprender a entender a diferença entre escolha e decisão. Aqui está o que não vai acontecer: você não vai alcançar nada em sua vida sem confiança. O que é confiança? Bem, a palavra confiança tem como raiz a palavra confiar. E o que significa a palavra confiar? Significa acreditar. Portanto, quando alguém não tem confiança, significa que não acredita em si mesmo. Por que você não confia em si mesmo? Por que você acredita que se outra pessoa fizer algo, vai funcionar, mas se você fizer, não vai funcionar? É uma boa pergunta. As pessoas falam comigo na minha página, então é uma boa pergunta. Não queremos passar pela vida pensando que os outros podem fazer algo, mas nós não. Agora, eu não sei se os outros podem fazer algo ou não, mas eu sei que posso fechar o negócio. Coloque-me na arena onde as batalhas estão sendo travadas, onde os prêmios estão sendo ganhos. É tão interessante, como falei sobre Davi há algumas semanas, certo? Para falar sobre a história de Davi e Golias. Uma das coisas que não mencionei na história foi quando Davi desceu para levar comida a seus irmãos. Ele ouviu o gigante, e antes de decidir lutar contra Golias, ele renegociou seu contrato várias vezes. Ele disse: "O que será feito ao homem que matar esse filisteu? Bem, ele se casará com a filha do rei e se tornará genro do rei. Isso é um bom começo. O que mais? Ele ficará rico e sua família será isenta de impostos em Israel. Só me dê o último ponto: não preciso da filha do rei. Sim, a isenção de impostos é o que estou procurando." Após ouvir isso, Davi confirmou 2 vezes, porque, na cultura hebraica, é necessário o testemunho de 2 ou 3 testemunhas para estabelecer algo. Agora ele tinha seu contrato e suas ordens de marcha. Um dos problemas é que as pessoas falam sobre contar os custos, mas também devem contar as comissões, ou seja,
quanto vou receber? As pessoas me perguntam o tempo todo quanto cobrar por produzir um resultado para um cliente. Minha resposta é sempre a mesma: comece com um preço que te faça sorrir. Se não te faz sorrir, é muito baixo. Muitas pessoas acham que não cobrar pelos resultados que produzimos em nosso ambiente é ser humilde, mas não é. Davi disse que queria saber quanto ia receber. Ele queria saber: se estivermos dispostos a fazê-lo, devemos receber um pagamento que vale a pena. Recebi uma ligação de um cara recentemente que queria que eu falasse em uma conferência com milhares de pessoas, virtualmente ou presencialmente. Ele perguntou como poderíamos fazer isso funcionar. Eu disse que se ele quisesse que eu estivesse lá pessoalmente, ele deveria pagar minha passagem de avião, que custa $11.000 por hora. Ele disse que era muito caro. Eu disse: está bem, você me paga $11.000 por hora para minha palestra e minha passagem, e eu irei feliz. Ele não concordou, então eu disse que estava bem, eu não precisava fazer a palestra. Ele queria me dar exposição, mas eu já tinha exposição suficiente. Não estou dizendo que todos devem cobrar tão caro, mas as pessoas não percebem que meu preço é alto porque valorizo meu tempo, e é um recurso que tenho cada vez menos. Você deve valorizar seu tempo, porque se você não o fizer, os outros não o farão também. Muitas pessoas estão frustradas porque querem que seus clientes valorizem mais seu tempo do que elas mesmas. É importante lembrar que o tempo é um recurso limitado e que, à medida que envelhecemos, temos menos tempo disponível. Portanto, é importante pensar no retorno que obtemos pelo tempo investido. Tony Robbins disse que, se você deseja alcançar a excelência humana em alguma área, deve encontrar alguém que já esteja tendo sucesso nessa disciplina e aprender com essa pessoa 3 coisas. Ele disse: número 1, você quer modelar seus sistemas de crença. Eu lhes apresento que a vida que você está vivendo agora é um resultado direto das crenças que você mantém no momento, crenças que você tem sobre o passado e crenças que você tem sobre o futuro. Então, ele disse a segunda coisa: você precisa, em primeiro lugar, modelar o sistema de crenças deles. A segunda coisa é modelar sua fisiologia. Você se comporta da maneira como eles se comportam, como se eu entrasse aqui e estivesse assim, você presumiria algo sobre mim. Se eu falasse assim, você presumiria algo sobre mim. Se eu parecesse desconfiado, essa é minha fisiologia. Se eu nunca olhasse ninguém nos olhos, você pensaria que essa pessoa não pode ser confiável. Portanto, você modela a fisiologia deles, em seguida, você modela a sintaxe mental deles. A sintaxe mental é a ordem em que eles ativam mensagens em seus cérebros. Por exemplo, se você disser: o cachorro mordeu o Johnny, isso tem um significado, certo? O cachorro mordeu o Johnny. Mas se você disser: Johnny mordeu o cachorro, isso tem um significado diferente, embora ambas as frases tenham exatamente as mesmas palavras. Portanto, a ordem que você faz algo muitas vezes é tão importante quanto o que você está fazendo. Vocês estão acompanhando? Portanto, você precisa ter confiança. Por que as pessoas não têm confiança? As pessoas não têm confiança porque não confiam em si mesmas. Por que as pessoas não confiam em si mesmas? Porque a única pessoa que ouviu todas as mentiras que você já contou é você. Veja, aqui está o motivo principal. Você se disse: vou fazer XYZ. É por isso que as resoluções de ano novo são uma má ideia. Você diz: deste ano vou fazer isso e aquilo, e depois de 3 semanas você para de fazê-lo, certo? A razão pela qual você para de fazê-lo é porque você fez uma escolha, não uma decisão. Vou mostrar o que isso significa em 1 minuto. O que acontece é que você tem esse jeito indeciso de ser, e você não tem confiança porque quebrou sua palavra para si mesmo tantas vezes no passado que não pode acreditar em uma palavra que diz: vocês estão me acompanhando? Portanto, a confiança vem da palavra confide, que significa confiar. E se a confiança fosse apenas aprender a confiar e acreditar em si mesmo, porque a única pessoa que ouviu todas as mentiras que você já contou é você. Vejam, a razão pela qual você não confia em si mesmo é porque quebrou sua palavra para si mesmo tantas vezes no passado que não pode acreditar em uma palavra que diz quando fala com as pessoas. O que você não percebe é que as pessoas não o veem com seus olhos, elas o veem com seus olhos, e você está causando literalmente dúvidas nas pessoas porque duvida de si mesmo. Vocês estão me acompanhando?
O prefixo com em, confide significa com, então, com fidelidade, por fidelidade, com verdade. O que é fidelidade? É como a verdade, você está fazendo algo. Você pega a palavra decidir, e o decide significa matar, decidir significa cortar-se de qualquer outra possibilidade. Alguém disse, 3 pássaros estão sentados na cerca, 2 decidem voar. Quantos sobram? E alguém disse, 1 sobrou, e ele disse, não, 3 sobraram, porque os outros 2 decidiram não voar. Se eles realmente decidissem, teriam voado, porque cortaram a possibilidade de não voar. Agora, se você disser, 2 pássaros estão sentados na cerca, 2 escolhem voar. Quantos sobraram? Agora, 3 sobraram, porque escolher significa selecionar um, mas escolho um hoje, posso escolher outro amanhã. E o que acontece é que as pessoas escolhem o que parece mais confortável no momento, o caminho mais fácil no momento, mas você não pode viver uma vida ilimitada assim. Pessoas que saem e mudam o mundo têm um campo de distorção da realidade tão grande que não importa o que os outros dizem, eles dizem que é impossível. O irmão de Davi, Damon, disse, o que você está fazendo aqui? Você veio só para ver a batalha? Sabemos que a sua maldade de coração. Davi disse, o que fiz agora? Não há uma causa. Vocês estão se escondendo. Eu vou lutar com esse cara. Por que você está brigando comigo? Eu não sou o problema, ele é o problema. Vocês são o problema, eu não sou o problema. Mas veja, o que acontece com as pessoas que se recusam a mudar uma situação é que as pessoas que estão dispostas a mudar a situação se tornam o problema para essas pessoas, porque agora elas têm que conviver com elas mesmas depois de ver o vizinho do lado fazer o que elas falam há 10 anos. Posso ter uma testemunha? A maioria das pessoas não toma decisões, elas fazem escolhas. Mas se você quiser ser uma pessoa de honra, você precisa aprender a tomar decisões, porque decidir é fazer um pacto consigo mesmo. Lembrem-se da palavra pacto, certo? 2 pessoas se juntavam, matavam um animal, andavam em círculo, cortavam, pegavam uma faca na mão esquerda, cortavam a mão direita e juntavam as mãos com uma corda. A palavra pacto significa cortar, e faziam uma promessa em suas vidas dizendo, se eu não cumprir minha palavra com você, que aconteça comigo o que aconteceu com este animal. E se suas palavras, as coisas que você diz, se tornassem um pacto que você faz consigo mesmo? Agora você pode confiar em si mesmo porque prefere morrer honrando sua palavra do que viver em desonra e não cumprir sua palavra. Como se o jogo mudasse para você para sempre. Por que você não passa a vida mergulhando o dedo no mar que poderia levar seu barco e levá-lo a um lugar que você só sonhou no passado? Você não mergulha mais o dedo na água, você mergulha na água e depois começa a construir seu barco enquanto está na água, você descobre no caminho. E se você vai ter uma vida ilimitada, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um foco muito determinado e claro. A propósito, todos têm foco. A diferença entre as pessoas que têm sucesso e as que fracassam é que as pessoas que têm sucesso focam na intenção, o que significa que decidem por si mesmas no que vão se concentrar, não deixam que outra pessoa decida por elas. Eles não vão ao restaurante e dizem, diga-me o que é bom. Eles já sabem o que querem comer. As pessoas que falham focam em distrações. Literalmente, a diferença entre sucesso e fracasso é que as pessoas que têm sucesso focam na intenção, enquanto as que falham focam em distrações. E o interessante é que não importa em que direção elas olham, elas ainda estão focadas na mesma coisa. Uma pessoa de sucesso olha para o passado e vê a intenção, aquela coisa que aconteceu com ela a preparou para o que está fazendo agora. Ela não é uma vítima do que aconteceu no passado, é um produto do que aconteceu no passado. Então, acabei de terminar este livro ontem. Eu estava em um grupo de mentoria no México, e um cara estava falando lá, o Dr. Benjamin Hard, coautor do livro Who Not How com Dan Sullivan. Who Not How é um livro que basicamente parte do princípio de que, se você está tentando descobrir como fazer algo que está faltando no seu negócio, na sua vida, em qualquer coisa, você está focando na coisa errada. Você não deve se concentrar no como, deve se concentrar no quem. Muitas pessoas estão focando em como vender mais de suas coisas, mas como empreendedor, você deveria se perguntar primeiro, quem eu deveria vender?
O quem você está vendendo vai determinar o como você vende. Mas a maioria das pessoas nunca decide quem vai ajudar e como vai ajudá-los. Se você não sabe essas duas coisas, você é apenas um vago. Obrigado, Trude, você é engraçada. Você precisa ter foco, precisa se concentrar em descobrir como transformar tudo, seu passado em um catalisador positivo para a sua vida atual, para a sua experiência de vida atual. Então o que isso significa? Isso significa que você deve olhar para tudo o que aconteceu no passado e perceber que nada disso aconteceu com você e tudo aconteceu para você. Isso me fascina quando leio a história de José, porque a história de José o afetou negativamente, afetou seu pai negativamente, e a mesma experiência quando Faraó perguntou a Jacó: "Quantos anos você tem?" Ele disse: "Algumas", e não, ele não usou a palavra terrível, ele disse poucos e miseráveis ou algo assim. Foram os dias da minha vida realmente, foram poucos e miseráveis, realmente foram os dias de sua vida. Você tem uma família linda, sim, entendo. Seus filhos, seus irmãos tentaram matá-lo, entendo tudo isso, mas você está enquadrando isso de forma errada. Quadros criam foco, entende? Você não pode mudar o que aconteceu no passado, mas tem toda a capacidade de mudar o que isso significa para você. Você pode decidir agora. Eu costumava pensar, bem, estou me usando como exemplo, não que eu realmente pensasse assim, mas estou usando como exemplo para que você entenda. Tenho 6 irmãos, todos podem correr, tive poliomielite, uso uma tala na perna, não posso correr. Costumava pensar que Deus não me ama tanto quanto ama eles, porque eles podiam correr e eu não podia. Ou eu podia pensar, Deus me ama mais do que ama eles, é uma piada porque ele fez com que eu não pudesse correr. Então, eu aprendi a lutar, certo? Isso poderia ser, certo? Ou eu poderia dizer, olha só, Deus ordenou em sua soberania, não estou dizendo que Deus fez isso comigo, mas Ele ordenou isso para minha vida e sua vontade soberana antes que a eternidade jamais começasse, porque Deus sabia que, para que meu cérebro acelerasse na velocidade que precisava acelerar para minha missão, meu corpo precisava diminuir. Onde vêm os significados que você dá às situações em sua vida? Você sabe de onde vem, certo? Bem, você decide de onde eles vêm. José disse as mesmas coisas, exceto talvez o que aconteceu com José tenha sido pior do que o que aconteceu com Jacó, porque seus próprios irmãos, seus irmãos mais velhos, eles queriam matá-lo, o jogaram em um poço e o deixaram lá. E depois alguns midianitas vieram e o tiraram de lá e depois o venderam como escravo. E então ele estava fazendo um bom trabalho na casa de Potifar, a mulher de Potifar mentiu sobre ele foi para a prisão por um crime que não cometeu. Como? Qual seria a sua atitude quando eu sair daqui? Vou mostrar a todos. Não ele, José apenas se certificou de que, onde quer que estivesse, ele honrasse a Deus da melhor maneira possível e fizesse o melhor que podia em cada situação, e adivinha o que aconteceu? Aqui está o testemunho de José sobre essas mesmas experiências. Deus me tornou frutífero na terra da minha aflição. Você entende? Se não há aflição, não pode haver frutificação. Não há força sem luta, não há avanço sem adversidade, não há destino sem dificuldade. Temos que passar por algo para chegar a algo. Mas, para passarmos pelo que fomos designados a passar, precisamos olhar para o passado e atribuir um significado diferente a ele, focar em como isso nos ajudou. Sim, foi doloroso, mas nos ajudou, nos preparou para onde estamos agora e para onde estamos indo no futuro. Então, quando olho para o passado, uso isso como um catalisador para me impulsionar em direção ao meu futuro brilhante, em vez das razões pelas quais estou preso neste presente terrível. Primeiro, o presente não é terrível. Por quê? Porque para aquele que está ligado a toda a vida, há esperança. E um cachorro vivo é melhor que um leão morto, é o que diz a Escritura. Um leão morto nem pode rugir. Portanto, temos que ter foco, mas o foco por si só não é suficiente. A propósito, deixe-me falar sobre o foco. Nosso foco no futuro determina nossas ações no presente. Então vou te dizer uma coisa agora. Se você vive principalmente focado no passado e tentando manter as coisas como eram, você está literalmente fazendo um exercício de futilidade, porque a única constante na vida é a mudança. Então, como minha vida pode melhorar por causa da mudança e como posso tirar vantagem da mudança em vez de lutar para manter as coisas iguais?
Vocês estão entendendo? Quando olho para o futuro, tenho que me certificar de que, primeiro, quando olho para o futuro, estou vendo algo real ou estou apenas vendo isso nos olhos da minha imaginação? Onde estou olhando para o futuro? Estou olhando na minha mente, o que significa que sou a única pessoa que determina como o futuro parece para mim. Vocês estão acompanhando? Porque eu inventei. Qualquer coisa que eu diga a mim mesmo sobre um resultado futuro, eu inventei. Bem, se estou inventando resultados sobre o futuro, faz sentido que eu devo inventar resultados que me sirvam e me empoderem, em vez de inventar resultados que me desempoderem e não me sirvam. Por que estou inventando isso? Estou inventando. Quer dizer, vou construir um negócio de 100 milhões de dólares, mas inventei isso. Eu nunca poderia ganhar 100 milhões de dólares, isso é algo que inventei, você entende? Estamos inventando à medida que avançamos. É melhor inventar algo que te inspire, te desafie, te energize para que você possa seguir nessa direção. É tão fascinante, é tão fascinante. A propósito, isso é uma psicologia da mente bíblica, não estou dizendo que está na Bíblia, mas é uma psicologia da mente baseada na Bíblia. Alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos, é um dos versículos mais redundantes da Escritura. Significa fazer novamente, então diz, alegrai-vos novamente, tenham alegria no Senhor sempre, e outra vez digo, tenham alegria, por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando temos alegria, temos força. Quando temos tristeza e depressão, estamos focados em todas as coisas que faltam em nossas vidas, temos descontentamento e falta de gratidão, e esse descontentamento e falta de gratidão não nos traz mais do que desejamos, nos faz perder as coisas que já temos. Quando Adão e Eva se concentraram no que estava faltando, perderam toda a abundância. O que era verdade antigamente continua sendo verdade hoje. De qualquer forma, aqui está o que diz, aqui está o que diz. Diz para se alegrar no Senhor sempre, e novamente eu digo, alegre-se. Deixe que a sua moderação seja conhecida por todos os homens, porque o Senhor está próximo. Isso significa para ser alegre, mas ao mesmo tempo ser moderado, deixar a moderação ser conhecida por todos os homens. Como fazer isso? Bem, o Senhor está presente. O que devemos usar nossa força de vontade não é para nos fazer algo, mas para nos lembrar de que o Senhor está presente, pois quando eu uso minha força de vontade para me lembrar de que o Senhor está presente, então tenho alegria. Por quê? Porque em sua presença há plenitude de alegria. Agora estou empoderado. Por quê? Porque eu sei quem sou com base em quem eu sou. Porque quando estou com Ele, Ele me mostra quem eu sou. Minha identidade vem dele. Eu não tenho a identidade do mundo, não tenho a identidade de Myron. Eu tenho a identidade de Deus. Eu sou quem Ele sabe que eu sou. Como você está acompanhando até agora? O que queremos fazer é garantir que estamos operando a partir do lugar onde, ao olhar para o futuro, estamos nos baseando em um futuro que nos fortalece. Envolva sua mente nisso. Concentre-se no futuro. Concentre-se em um resultado futuro que lhe fortaleça e isso lhe dará força. Como você sabe que se concentrar em um resultado futuro que deseja o fortalece na presença? Porque diz em Hebreus, capítulo 12. Portanto, vendo que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, a propósito, não está falando sobre pessoas no céu nos assistindo, está falando sobre o testemunho delas sobre nós, sobre os benefícios da fé. Se experimentamos ou não esses benefícios da fé nesta vida, não importa, porque diz que alguns morrem tendo morrido na fé sem receber a promessa. Portanto, sabemos que todos os que têm fé, a fé faz o que a fé faz. A fé melhora a minha vida, nem sempre melhora as minhas circunstâncias, entenda isso. Todos nós já acreditamos que alguém seria curado e essa pessoa não foi curada. Todos nós já acreditamos que alguém seria curado e essa pessoa morreu. Todos já tivemos essa experiência. Por quê? Porque está nomeado para o homem morrer uma vez e depois o juízo. Deus é soberano e não há oração que eu possa fazer contrária à vontade de Deus que seja respondida com um sim. Portanto, entenda isso. Quando olho para o futuro, vendo que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso. Adivinha o que significa essa palavra peso? Significa fardo. Portanto, devo deixar de lado todo o fardo e todo o pecado que tão facilmente me assedia.
Qual é o pecado que tão facilmente me assedia? O pecado da dúvida, porque todo o capítulo anterior estava falando sobre a fé. O pecado que tão facilmente me assedia é o pecado da dúvida. Assedia significa parar. Então, como faço isso? Como deixo de lado os pesos? Como deixo de lado o pecado que tão facilmente me assedia? Faço isso assim, olhando para Jesus, é o que diz a seguir, o autor e consumador da nossa fé. Agora, essa não é a chave desse texto. Quer saber a chave desse texto? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a chave é que, por causa da alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, Jesus mesmo, diz a Escritura, concentrou-se na antecipação alegre do resultado que desejava mais do que na dor presente das circunstâncias. E quando aprendo a me concentrar intencionalmente na antecipação alegre do resultado que desejo, em vez da apreensão ansiosa do resultado que não desejo, tenho o poder de suportar. Portanto, concentre-se. Vou te dar os outros dois e não tenho tempo para entrar neles agora: fé e compromisso. A fé não está vendo uma das razões pelas quais sua fé é tão vacilante. Por que você tem fé na fé? Você precisa parar de ter fé na fé e começar a ter fé naquele que é fiel. Você precisa começar a ter fé no Deus que não pode mentir e, em seguida, operar como se tudo o que ele lhe disse fosse verdade, não apenas verdade, mas verdade. Há uma diferença entre o que é verdade e o que é verdade. O que é verdade é que Myron está em Tampa, isso é verdade, mas não é verdade, porque mais tarde neste mês estarei em Orlando e não mais em Tampa, e a verdade não pode mudar. Deus não pode mentir, e se ele disse algo, é o que é. Aqui está o que ele me disse na sua palavra, ele não sussurrou no meu ouvido, estava no livro de Salmos. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação e cujas folhas não murcham, e tudo que ele fizer prosperará. Prosperidade é uma palavra bíblica que vem diretamente de Deus, e eu amo a prosperidade. Deus é um Deus de abundância. Espero que isso te abençoe. Fique abençoado pelo melhor, enquanto isso, paz para todos.